medo? É o tema de hoje aqui da Liga das Terapeutas. Todos nós temos um medo. Às vezes até vários medos, né? Mas o seu medo te paralisa? O que você faz a respeito do seu medo? Vamos saber tudo a respeito desse tema que é importantíssimo e fortíssimo hoje aqui neste quadro lindíssimo com a Liga das Terapeutas. E para começar falando sobre o medo, Natália Bettini! Adoro! A medrosa! O meu medo nunca me paralisou. Essa é a parte boa, né? Eu acredito que falar sobre medo é muito relativo, porque o medo é um sentimento que provém das experiências, né? Então, assim, as minhas experiências são diferentes da de vocês e cada experiência traz pra gente o resultado daquilo que a gente gera de sentimentos, de ações, de atitudes, né? E todo esse conceito que a gente tem sobre o medo hoje, que muitas vezes está tão explícito em todas as redes, nós temos muita coisa falando sobre isso, ainda parece não suficiente para o quanto a gente precisa trabalhar essas crenças limitantes, né? Esses impactos que são os medos que bloqueiam a gente, que impedem a gente de ir além. E um medo que eu gostaria de comentar muito, que é muito comum, que eu já tive muito também, é o medo de ser feliz. Medo de ganhar dinheiro, o medo de ficar famosa com a Karina Andriotti. Porque, na verdade, nós não temos medo da nossa luz, nós temos medo da nossa... Aliás, nós não temos medo da nossa sombra, nós temos medo da nossa luz. Né? O quanto você pode clarear quando você tira os impedimentos da sua frente, o quanto o caminho pode se abrir à sua frente e você ganhar novas responsabilidades, né? E aí você ter que assumir responsabilidades mais pesadas, às vezes de compromissos maiores, de uma postura diferente frente a outras pessoas, né? Passar pelo julgamento, que a gente às vezes comenta bastante, o nosso jeito de se expressar, nossa maneira livre de ser, incomoda muita gente, né? Mas um elefante incomoda muita gente. 5 e 6 elefantes incomodam muito mais. Assim, a gente se diverte muito com isso, mas porque a gente aprendeu, né? Nós aprendemos a nos divertir com isso para não criar esses bloqueios que paralisam, né? Muitas vezes quando a gente se vê numa situação de rejeição, de um olhar mais crítico sobre a gente, aquilo faz a gente recuar, né? Esse movimento faz com que você não seja feliz, você não sinta a felicidade de viver, né? Então, eu gostaria de trazer esse tema, essa parte do medo, porque eu acredito que é ela que, na verdade, durante muitos anos da minha vida me impediu de ser quem eu sou. Né? Sem o julgamento das pessoas. As pessoas continuam julgando, mas eu continuo sendo feliz hoje, vestindo o rosto que eu quero vestir, vestindo meu sorriso, as minhas roupas e o jeito como eu quero ser. Eu acho que se tem uma dica que eu posso deixar para você que está assistindo aí do outro lado, seja você. Se liberte dos padrões e dos medos e seja você. Não é, Cleo? Nossa, que maravilha! Já absorvi tudo isso aqui. Os medos, eles são também instintivos, é um sentimento de autopreservação, o medo, né? Uma criança diante de um perigo, de uma altura, ela se sente, né? De repente, instintivamente, ela é lembrada de perigos. Pela vida fora nos ajuda o medo, né? O medo nem sempre é negativo. O medo de sucesso, medo de ser feliz. Eu lembro que tinha um corredor que ele ficava sempre em segundo lugar. E aquilo me chamava atenção. Daí um tempo eu li numa revista, a revista Veja, na época, que falava sobre o medo do sucesso que essa pessoa tinha. Ele ficava toda vez em segundo lugar. Ele não conseguia subir ao pódio, ele era muito bom. E aí ele revelava isso, que ele tinha mesmo, que ele tinha uma autossabotagem, uma questão lá que ele precisava, assim, trabalhar com ele. Então, o medo de ser feliz, o medo de
de alcançar o sucesso. Parece que aí a gente não consegue bancar algo bom. Como assim não bancar algo bom? Por que não ser o primeiro, né? De repente é resultado, não é o que você busca. O difícil numa pessoa é quando você quer ser o primeiro, você tem aquela fissura, né? Aquele ego, aquela coisa egóica que não é ok, não é saudável. Mas se você for pelo fluir das águas, se for lá para o primeiro lugar, deixa ser, aconteça nesse mundo. Você pode ser o primeiro, você pode ser o segundo, você pode ser o penúltimo, o último. Está valendo, é a corrida da vida, né? Então, o medo, ele é uma trava, uma barreira. A experiência da vida vai nos colocando que ele não precisa ser um companheiro de viagem. Medo não precisa ser um fantasma que caminha em volta de você. E uma vez eu ouvi de uma pessoa daqui, né? Eu li da Cris Piva que ela pôs lá, mande nos seus medos. E eu não me esqueci disso, né? Mande, domina isso, coloca ele lá atrás, no lugar dele, vai para frente. Então o medo, ele é da nossa criança, é do nosso lado vítima, do lado vitimizado, e a gente não precisa ficar escondido atrás dele, né? Ele vai de vez em quando ser um imperativo, vai se colocar na nossa frente, a gente vai se encolher como se estivesse voltando aquela ferida da nossa criança, e o nosso adulto precisa estar ali ao lado falando, vai que você consegue, deixa disso, vai para frente, dá um passo aí que daqui a pouco você está em outro lugar, em outra posição. E algo muito importante e valioso para mim foi descobrir que uma ação nos tira do medo. Muitas vezes você está lá encolhido, uma ação, às vezes um banho que você toma, um banho que você toma, um levantar e mudar de lugar, você muda de campo. Você muda de campo. Olha o poder que nós temos. O olhar de alguém pode te tirar de um campo ruim. O olhar de incentivo de um pai, de um amigo, uma força que você se conecta aí num determinado lugar pode ser um empurrão para a vida. Então nós estamos aqui para isso, para lidar com eles como defesa, como instinto de sobrevivência, mas também como algo que pode nos travar, paralisar, como a Karina falou, e a gente está aí para dar um pulo, um salto para a ação, e aí a gente consegue sair dele e ir para a vida, ir para o mundo aí de braços abertos. Eu tô com medo de comer tudo isso aqui. Como uma boa taurina, eu só tô olhando aqui, eu não consigo focar. As taurinas aqui estão querendo comer, né, gente? Essas delícias aqui do gin-gin. Taurino não gosta de prazer, taurino não come nada, não gosta dessa beleza toda que tá aqui em cima. Não imagina. A gente não gosta de nada disso. Não, imagina, né, Mari? Mas a gente tem medo um pouco, né, Cá? Porque a gente é controladora, então a gente quer ter sempre o pezinho no chão, né? E aí a gente acaba ficando com alguns medos que muitas vezes nos travam, né? Para a medicina chinesa, não sei se vocês sabem, mas o medo, ele acaba desencadeando todos os outros sentimentos. E ele atinge os rins e a bexiga. E o rim e bexiga é ele que leva a água para o nosso corpo, então ele que leva a energia para o nosso corpo. Então por isso que muitas vezes, quando o nosso rim e nossa bexiga está comprometido por medo, insegurança, a gente sente dores. E ele acaba, né, gerando outros sentimentos, que nem o medo, ele traz a insegurança, que traz a raiva, que traz a ansiedade, né? Então para a medicina chinesa a gente analisa o medo dessa forma, como sendo desencadeador de outros sentimentos, né? E o medo, como a Cléo falou, ele pode tanto ser um medo que te protege até um certo ponto, né? Quanto aquele que te paralisa. Eu tenho uma experiência, porque assim, eu sempre tive muito medo, tenho medo de perder controle, aquela coisa de, né, isso aí vai sair fora do meu controle, eu travo. É um imprevisível, eu sempre tive medo do imprevisível. E eu lembro que uma época a gente estava fazendo terapia, Cris, e eu lembro que eu estava com muita dor nas pernas, e eu percebi que era de medo. Era medo de quebrar paradigmas, era medo de quebrar valores, né?
E isso a gente acaba tendo medo porque a gente quer pertencer à família, a gente não quer sair, não ser rejeitada, né? E eu lembro que minha perna ficou muito travada e com muita dor. E aí eu percebi isso, porque o corpo fala, né? O corpo ele fala muito, e as pernas têm muito a ver com ir para frente, caminhar, né? Eu falei, cara, medo, você não vai me dominar, eu vou com você mesmo. Então sempre quando alguém vem né, tratar comigo, eu falo, você está com medo do quê? Medo disso. Então você tem que escolher, ou você quer enfrentar esse medo ou não. É uma escolha. Porque tem coisas que a gente tem que ir com medo mesmo, não tem jeito. Para a gente enfrentar o medo, a gente tem que olhar para ele e falar assim, olha, eu não tenho medo de você, quem controla... Edu, eu não te escuto mais. Não. Você não me leva a nada. Estão todas filósofas hoje. Né? Então, assim, é uma escolha, você enfrentar esse medo, ir com medo mesmo, ou você ficar no comodismo, né? Porque é quentinho. Pode falar que a merda é quentinha, Karina? Tá na merda, tá no quentinho, então é gostoso. Né? Aí ou você sai ou você fica, e é uma escolha, né? O medo, você ter medo é uma escolha também, você querer continuar ou não, né? Né, Fer? Sim, senhora, dona Mari. Eu acho que um dos primeiros passos é a gente entender o que é nosso e o que é da nossa vivência e o que a gente comprou dos outros, né? Porque muitas vezes a gente compra medos dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos professores, e a gente acaba se agarrando naquilo de uma forma, mas aquilo não é nosso. Então, é um passo a gente entender que a gente não precisa se agarrar no que não é nosso e que a gente não precisa ter medo do desconhecido. Porque muita gente sofre no medo por ter medo de largar e enfrentar o que ela não conhece. E, na verdade, é muito mais fácil você soltar do que você ficar se agarrando naquilo que te machuca. Então, você tem que escolher se libertar dos medos que te controlam, dos medos que são limitantes para você. Porque você acaba se prejudicando e prejudicando a sua vida e você não vai para frente. Porque você deixa os medos te controlarem. E como a Mari disse, isso é uma escolha. Então, o primeiro passo é escolher se libertar dos medos que te limitam, devolver para as pessoas aquilo que não é seu, que é delas, o que você comprou delas, e seguir com a sua vida em frente. Né, Cris? É isso aí. Eu era a rainha dos medos. Eu tinha medo de tudo. Quem me conheceu na faculdade sabe o quanto que eu tinha medo. Eu tinha medo de jogar o basquete, eu tinha medo, né, Fernandinho? Né, Orlandinho? Orlandinho me ajudava pra caramba. Eu tinha medo de tudo. E depois eu tive um período também no yoga que eu tinha muito medo, porque algumas coisas me reverenciavam muito a minha infância, então eu voltava e eu falava, nossa, o que é isso, né? Então é um mecanismo de luta e fuga que dispara no nosso cérebro, né? E o medo é essencial para a vida nossa, porque senão teremos problemas sérios psiquiátricos sem um pouquinho do medo. Então o medo é necessário para a nossa vida, né? Senão temos os psicopatas, né? E N outras disfunções. Mas o excesso do medo é muito do orgulho, né, do ego, de você não querer errar, de você não querer se expor, porque você tem medo do que os outros falam, do que os outros pensam, né? Então, é um momento de reflexão, porque nós precisamos parar, refletir, para a gente poder introduzir e isso ficar em nossa vida. Então, eu falei, nossa, o que é isso? É orgulho de não querer errar, de não estar exposto. Então, a hora que você começa a trabalhar tudo isso e põe luz dentro dessa sombra que fica, você começa a perceber esse universo que é lindo, que você pode errar sim, que você pode ser como você queira,
que as pessoas podem te julgar o quanto elas quiserem, porque como a gente aprende com o Gary também, muito dinheiro no nosso bolso, que venha muitos julgamentos, né? Então hoje não me faz a menor diferença. O que eu tento utilizar aquilo que é uma crítica construtiva, que eu acho que é ótimo, excelente, e nós vamos para frente, e tudo aquilo que não, nós passamos e vamos embora, feliz da vida, porque o resultado disso tudo é a felicidade, de você estar pleno, de você estar bem, em harmonia. Então, o que nós buscamos como evolução sempre é uma harmonia. Então, a harmonia do seu corpo que te responde sem doenças, né? E você está harmônico no seu dia a dia. Então, o medo é algo fundamental, mas bem dosado. E ele é sempre construtivo, tá? Mas nunca exacerbado. É o equilíbrio, né, Cleo? Eu acho que é o equilíbrio, na verdade, né? Que a dose certa do medo, né, nos faz esperar o semáforo, né? Nos faz não pular de uma janela e muitas outras coisas. Mas ele também, por outro lado, não pode você não pode ficar com medo de ser você, de seguir o seu dom, né? Então, aí é a dose certa, né? O equilíbrio. E a coragem, né? Que seria o antídoto para o medo, não? Que nós estamos olhando agora sempre para o lado construtivo de todos os temas, o lado positivo, o lado negativo. Então, assim, que haja coragem para a gente seguir em frente além deles e dar um salto para a ação e olhar para trás e falar, fica aí, ou vem comigo que eu integro você aqui com... Né? Eu lembro de um livro que eu li que chama Anticâncer, de um médico que passou por um câncer, depois ele veio a falecer. E eu não esqueço nunca mais. Eu não lembro o nome dele agora, mas eu lembro o nome do livro, Anticâncer. E ele falava, enfrentamento é a palavra para o medo. Enfrenta, em um enfrentamento que vence o medo, é a coragem. Vá tremendo, mas vá como uma vara verde. Ele ia tremendo em frente dos exames dele, das condições dele. Ele falava, vou tremendo, mas vá como uma vara verde tremendo, mas faça. E aí quando você desafia o medo, ele não é mais medo, ele não é mais nada. Ele é você ali, pronta para o que deve é. É isso aí, pessoal. Então, vamos aí tudo sempre com muito equilíbrio. E a Liga das Terapeutas está aqui para ajudar você aí a superar todos esses medos. A Liga das Terapeutas ativa!